A liberdade de pensamento dos seres humanos, sua capacidade de aprender como viver e alcançar a inteligência olímpica sempre gerou briga entre os deuses. No início do mundo, Prometeu, primo de Zeus, caminhava pela terra em busca de alguém com quem pudesse compartilhar do frescor das cachoeiras ou da beleza do amanhecer. Solitário, sentindo falta de criaturas que se assemelhassem a ele, Prometeu sentou-se à beira de um rio e começou a brincar com a lama, moldando um corpo como o dele em miniatura. Nisso, Atena, a deusa da sabedoria, uniu-se a ele e insuflou uma alma no ser que ele moldara. A argila se transformou em carne e ossos, surgindo assim o primeiro ser humano. Prometeu gostou do resultado e criou toda a humanidade. Os seres humanos logo aprenderam a usar seu corpo, mas pouco sabiam a respeito de suas almas. Isso significa que brincavam o tempo todo e desconheciam o trabalho mental e físico. O que será de minhas criaturas quando houver uma grande tempestade? Pensou Prometeu preocupado. Assim ele veio ao mundo e ensinou a seus filhos humanos como construir casas. O que será dos homens e das mulheres quando chegar o inverno? Então Prometeu ensinou aos homens como fazer o fogo. Com isso, eles passaram a cozinhar os alimentos, a fabricar artefatos com ferro derretido e a se reunir nas cavernas em torno da fogueira para contar suas aventuras e conquistas. O que será de meus filhos quando quiserem transmitir seus conhecimentos uns aos outros? E Prometeu ensinou aos homens a arte da escrita. Depois, entusiasmado com a inteligência humana, ensinou a matemática, as ciências da natureza, a mineração e a navegação. Ao término da estada de Prometeu na Terra, a humanidade já se deslocava pelos mares, cultivava os campos e escrevia textos. Finalmente, ele ensinou aos seres humanos a cuidar uns dos outros e a zelar pelo bem-estar dos idosos. Os deuses do Olimpo observavam tudo isso com profunda desconfiança. Confesso que eu mesma sentia grande irritação. Prometeu, eu disse a ele, você deu os ensinamentos aos homens sem nada exigir deles. Você ignorou os conselhos do tempo e não lhes ensinou a valorizar a espera, o esforço e a persistência. Primeiro, você deveria ter cuidado dessas almas, ensinado aos seres humanos a bondade plena, para que não usem as ciências, bem como as artes, em benefício próprio. Isso causará destruição. Antes de aprender a construir casas e barcos, a ter riquezas, os homens precisam saber respeitar a natureza. Os rios, as florestas, as estrelas são fruto do trabalho divino. Os humanos foram criados depois. Mas como você não lhes ensinou o amor divino, agora corremos o risco de sermos prejudicados por esses seus filhos. Mas eu os fiz à minha imagem e semelhança, respondeu Prometeu. Esse é o problema, continuei. Você ama os humanos mais do que a nós, os deuses do universo. E se você e suas criaturas quiserem nos convencer do contrário, façam um sacrifício em nossa homenagem. Prometeu desceu à terra e sacrificou um touro para oferecer um banquete aos deuses do Olimpo. Mas ainda pensando em beneficiar os seres humanos, Prometeu deu a carne do touro aos seus filhos e cozinhou apenas entranhas para os deuses. Preparou ainda outro prato com os ossos, mas disfarçou o roubo da carne, cobrindo-os com um molho gorduroso. Assim que provou o prato, Zeus percebeu que Prometeu oferecera a melhor carne aos seres humanos, deixando a pior parte para os deuses. Indignado, ordenou às nuvens que fizessem chuva, apagando as fogueiras dos homens. Depois disse ao vento que se tornasse muito frio, para que as noites castigassem os corpos dos homens, agora incapazes de acender o fogo para se aquecer. Os seres humanos sofreram com o castigo de Zeus. Tomando de compaixão por seus filhos, Prometeu subiu ao Olimpo e roubou o segredo de como fazer fogo dentro de casas, revelando aos homens. Imediatamente, nos lares e nas oficinas, lareiras foram construídas e acesas, e assim os alimentos puderam ser cozidos e os ambientes aquecidos. A cólera dos deuses diante dessa desobediência foi incontrolável. Prometeu foi preso e acorrentado a uma rocha no Monte Cáucaso. Suspenso entre o céu e a terra, afastado de seus filhos tão amados, foi condenado a ter o fígado comido por uma águia dia após dia. Durante a noite, seu corpo divino se regenerava, fazendo com que o sofrimento se repetisse a cada amanhecer. Séculos e séculos se passaram sem que a tortura fosse interrompida ou mesmo amenizada. Mas certo dia, Hércules, filho de Zeus, cujas façanhas o transformariam num grande herói, percebeu a dor de Prometeu acorrentado na montanha. Ao avistar a águia que vinha devorar o fígado do condenado, o guerreiro apontou o arco e matou a ave. Em seguida, rompeu as correntes e libertou Prometeu.
Acontece que Hércules estava acompanhado de Quiron, o centauro que ele ferira acidentalmente ao tentar atingir o inimigo com uma flecha envenenada pelo sangue da monstruosa hidra de Lerna. O adversário desviara da flecha e Quiron fora atingido em seu lugar. O centauro era imortal, mas o veneno era muito forte e abriu uma ferida incurável e extremamente dolorosa. Por ser incapaz de curar a si mesmo, Quiron passou a ser conhecido como curador ferido. Quando Quiron e Hércules libertaram Prometeu, fizeram também um pedido a Zeus. Eu desejo a morte, disse o centauro. Já ajudei muita gente e não suporto mais viver com dor. Mas Prometeu, que tanto amava os homens e já sofreu demais, merece a imortalidade. Posso dar-lhe minha vida? Zeus compreendeu o ato de Hércules e o desejo de Quiron. Permitiu a libertação do protetor dos humanos e concedeu-lhe a vida eterna. Mas para que Prometeu jamais se esquecesse de seu castigo, obrigou-o a usar um anel feito com um elo da corrente que o prendera e enfeitado com um pedaço da rocha onde permanecera por tanto tempo. Mesmo com tudo pelo que passara, o amor de Prometeu pelos humanos continuava imenso. Logo ele se reuniu aos seus filhos e ensinou-os a confeccionar as alianças, o símbolo do amor e da amizade eternos. Prometeu e Quiron são dois nomes que vocês, humanos, jamais deverão esquecer, buscando retribuir o bem que ambos sempre lhes desejaram.